Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não estava a contar ser a primeira a ter a palavra, mas obrigada em todo o caso. Eu queria aproveitar para cumprimentar o Dr. Pedro Costa Ferreira. Na altura, quando o CDS propôs a constituição desta comissão para fiscalizar as questões relacionadas com o Covid, uma das grandes preocupações era precisamente seguirmos muito de perto aquilo que se estava a passar na altura com o desconfinamento da economia. Entretanto, uma ou duas vagas depois já estamos noutra fase. Esta comissão acabou por se dedicar muito às questões da saúde e, portanto, esperamos que agora se possa dedicar mais às questões da economia e que nós possamos desconfinar, digamos assim, desta vez com estabilidade. O Dr. Pedro Costa Ferreira, e que eu aproveito para cumprimentar mais uma vez, e toda a APAV, e sabe do carinho e da consideração que tenho pela sua associação, já nos falou aqui de várias coisas. Eu percebo o diagnóstico e concordo até com ele. Eu acho que houve muitas medidas de apoio. O problema esteve no hiato de tempo que separa entre o momento em que elas são apresentadas e o momento em que chegam, de facto, às empresas, e o facto de que as medidas de apoio a fundo perdido chegaram muito tarde, ou seja, só chegaram no fim do ano passado. Toda a primeira fase do acompanhamento à Covid do ponto de vista económico foi feito sobretudo com linhas de crédito e com moratórias bancárias. Pronto. E isso significa que quando este período acabar, isso provavelmente significa que nós vamos ter aqui alguns problemas. A primeira questão que lhe queria colocar era essa. Nós sabemos que em Portugal o peso das moratórias no crédito às empresas é dos mais elevados da Europa. Eu gostava de saber, é evidente que nós não podemos ficar em moratórias para sempre, é preciso começar a sair, mas eu gostava de saber quais é que lhe parecem que possam ser programas de capitalização, até programas de apoio e capitalização públicos que possam ser utilizados pelas empresas. E quais é que são critérios para distinguir empresas que têm viabilidade de empresas que não tenham essa viabilidade. Em segundo lugar, em relação ao layoff, já aqui nos disse que foi uma medida boa e sem dúvida que era necessária naquele momento, o layoff simplificado. Eu gostava que se me pudesse fazer um ponto de situação entre o layoff simplificado e o apoio à retoma progressiva, que eu às vezes chamo de layoff complicado, porque elas são semelhantes, têm vantagens diferentes. Eu gostava de saber, no caso das agências de viagens, quais é que estão a ser mais utilizadas. Em terceiro lugar, gostava de saber se a atividade, eu imagino que na maioria dos casos tenha parado por completo. Gostava de saber se nos pode fazer um ponto de situação da atividade das agências de viagens atualmente e como é que esperam reabrir e como é que está planeada a época. Ou seja, o que eu gostava aqui de perceber, isto já é mais específico para o setor. Nós estamos agora em março, a entrar em abril. O normal era que no ano passado muitas coisas já tivessem sido feitas e reservadas. Eu imagino que a pandemia tenha afetado por completo aquele que era o ciclo normal do planeamento da época alta, digamos assim, que já deveria estar todo feito num ano normal, mas que este ano eu imagino que seja muito diferente. Eu gostava de saber se nos pode trazer, em relação a este setor em específico, algumas das dificuldades e o que é que está planeado e o que é que precisa de acontecer para nós conseguirmos ter uma época alta mais ou menos razoável, porque isso faz também um balanço do que se passou no ano passado, porque eu creio que a questão que modificou por completo tudo o que se estava à espera no ano passado foi simplesmente o fechar do espaço aéreo e as restrições às viagens de um grande mercado emissor, como foi o caso do Reino Unido. E, portanto, o que é que estão à espera que aconteça desta vez? Muito obrigada. Em primeiro lugar, deputada Cecília Meireles, um gosto revê-la, foi também um gosto trabalhar consigo no turismo e, portanto, é sempre com prazer que voltamos ao seu contacto na APAVT. Falou a deputada Cecília Meireles. O primeiro tema teve a ver com a saída das moratórias e até que ponto vamos poder sair das moratórias e com o quê, e colocou também a questão de saber como é que se percebe que empresas são viáveis. Vamos lá ver. Eu julgo que temos que tratar de duas coisas para sairmos de forma organizada das moratórias. Em primeiro lugar, os desenhos de recapitalização que o Governo tem anunciado têm que ser feitos antes da saída das moratórias, e aí uma primeira nota, espera-se que os desenhos de capitalização que
têm base em fundos europeus e algumas regras, por causa dessa mesma base, algumas regras julgamos que vão afastar as mais pequenas empresas. O importante é desenhar estes sistemas com capacidades de capital e de esquemas de quase capital, portanto com dívida de longo prazo, que pode ou não ser depois passada a capital para as grandes empresas. E para as pequenas empresas eu julgo que teríamos que arranjar uma solução muito próxima do programa Apoiar. É simples, tem funcionado, era acertarmos uma tranche de recapitalização para as pequenas e microempresas e a partir daí entrar na saída das moratórias. Ao sair das moratórias, julgo que será importante termos sistemas híbridos, à medida que irmos saindo, tentarmos a extensão do prazo de pagamento de dívidas, do prazo de pagamento do serviço da dívida. Portanto, temos este sistema híbrido de saída, mas com o alargamento da extensão do pagamento do serviço da dívida. E, finalmente, Cecília, quanto às empresas viáveis ou não viáveis, eu julgo que o principal é saber que empresas eram viáveis em 2019. E isso tem sido, de alguma forma, cumprido pelas normas de acesso aos apoios, porque a análise de risco está a ser feita com referência a 2019. Temos pena que em mais modelos de apoio não seja permitido ao empresário corrigir alguns desequilíbrios que pudesse ter em 2019, porque se o empresário acredita na empresa, acho que todos os que estão a apoiar deviam acreditar, e sobretudo se acredita com o seu próprio dinheiro. Em alguns casos de apoios dirigidos pelo Turismo de Portugal, isto foi conseguido, seria importante poder alargar para mais apoios. Relativamente ao layoff simplificado ou o layoff incluído no apoio à retoma progressiva, foi a segunda questão da deputada Cecília Meireles. Eu diria que tendencialmente as agências terão aderido mais ao layoff incluído no apoio à retoma progressiva, e dizer que o layoff foi tão importante quanto foi ou quanto tem sido dos processos mais complicados de percepção, de adesão administrativa. Seria importante que se conseguisse descomplicar esta questão do layoff, não escondendo a importância vital que teve para as empresas a sua existência até agora. Mas tem mudado muito o sistema. No início tivemos uma entrada quase que tempestiva, né, nesta história, com muitas alterações, muitas dúvidas. Fomos ganhando alguma estabilidade. Seria importante que continuássemos a conseguir descomplicar administrativamente a adesão a este sistema. Relativamente a um ponto de situação da retoma, isto foi um tema que também foi um bocadinho colocado por outros deputados. Eu diria que hoje nós estamos ainda sem trabalhar, vamos ser claros. Esperamos reabrir com os processos de desconfinamento. E julgo que na retoma o que mais importante nós temos que fazer é vacinar e simplificar. Eu penso que podemos todos dizer com alguma segurança de todos os debates que temos tido ao nível da saúde, que com os grupos de risco vacinados, os nossos doentes em cuidados intensivos e os mortos por causa da Covid vão descer de forma absolutamente drástica. E, portanto, eu penso que a partir daí nós temos que descomplicar, não continuar a abrir telejornais e não continuar a fazer declarações apenas com base em infectados, em novas estirpes, em novos perigos. A grande verdade é que os doentes em cuidados intensivos estão a diminuir, os mortos estão a diminuir e nos casos de êxito de vacina, como são conhecidos o de Israel, foi isso que aconteceu. A China voltou à vida normal, Israel voltou, o UK vai voltar rapidamente pelo ritmo de vacinação e eu julgo que nós temos que fazer o mesmo, é vacinar e simplificar. Do nosso ponto de vista, as reservas ainda estão muito em baixo, eu diria que praticamente zero, até porque estamos a maioria de nós em layoff e com as agências fechadas, mas se conseguirmos vacinar, se conseguirmos simplificar e se conseguirmos harmonizar as restrições de viagens, vacinados, imunes e testes negativos
têm que poder viajar livremente. Eu julgo que ainda vamos a tempo de fazer algumas reservas de última hora importantes, até porque o desejo de viajar está aí, assim nos deixem, pelo menos, tirar passaportes, que é um direito básico das pessoas. Quanto à senhora deputada Cecília Meirelles, uma vez mais um prazer revê-la e julgo que terei tocado nos pontos que trouxe para esta reunião.